Olá, tudo bem? Melhoria contínua, né? É isso que nos permite alcançar maior competitividade. A questão é como começar. Essa semana, por acaso, nós começamos com algumas provocações sobre aspectos quali quantitativos sobre melhoria contínua. Por exemplo, quantas ideias relevantes você aplicou, implementou em sua organização nos últimos 24 meses? Você está contente? Acredita que pode fazer mais? Sua organização, seu time pode fazer mais? Eu diria que sempre, certo? Mais e melhor. Isso te levará a um aumento da competitividade, da capacidade competitiva da sua organização, da sua área, do seu processo, do seu departamento, do seu grupo. Mas para fazer mais, eu sugeriria, simplifique. Meu nome é Joelson Fonseca, eu sou um dos responsáveis pela Montelo e aqui tenho trabalhado já há quase 10 anos, em específico na Montelo. Vou contar para vocês o seguinte, sobre ferramentas para gestão e controle e rastreamento de melhoria contínua. Você está vivendo em um ambiente com um programa de melhoria contínua? Se sim, ótimo! Desde quando? Quantas oportunidades têm surgido nesse ambiente? Ou melhor ainda, se você estiver planejando implementar, instalar, desenvolver, criar em sua organização, ótimo. Ou se está revendo o desempenho do seu, também muito bom. É esse o objetivo desse vídeo. Esse vídeo veio e o intuito dele para te ajudar, claro. A questão é simplifique. Você vai mais longe assim. Em específico com relação a métodos de controle e acompanhamento. Gestão, ferramentas de gestão. Porque deve-se gastar pouca energia com elas, né? Proporcionalmente ao objetivo daquele processo em específico que se quer gerir. Vamos falar hoje sobre ferramentas para controle e acompanhamento da melhoria contínua. E eu vou dizer para vocês, quanto mais simples, melhor. As organizações geralmente começam suas jornadas enxutas, em específico de aumento da competitividade, com ferramentas para rastrear os projetos de melhoria. Lógico, qualitativa e quantitativamente, acompanha a evolução, a propriedade, o resultado. Então é o seguinte, sobre iniciar, vou dividir com vocês uma experiência recente com um novo parceiro de projeto nosso. Em específico, nas últimas 2 semanas. Está bem fresquinho. No entanto, essa experiência me mostrou que é melhor começar com algo muito simples. Uma ferramenta de sugestões para gestão das sugestões básica para lidar com os problemas. Esse parceiro ele veio até a gente porque ele começou há 6 para 7 meses, estamos em setembro, né? No meio da pandemia, ou desculpe-me, no início já dessa pandemia, eles começaram a implementação de um programa, uma jornada para a evolução da melhoria contínua dentro da empresa deles. Eles queriam fazer mais e melhor e, obviamente, melhorar o retorno que eles estavam tendo com isso. Adquiriram softwares, treinaram o pessoal, implementaram os processos, mas o resultado, na forma de ideias, comprometimento e participação do pessoal, não estava ocorrendo conforme eles gostariam, planejaram, esperavam de retorno. Esse foi o problema. Fomos, conversamos e chegamos a uma conclusão. Começou-se muito refinadamente, sem necessidade. E eu vou dizer para vocês, decidimos voltar para o básico, back to the basics, como diriam os anglófonos. Se você está pensando, puxa, muito devagar, eu diria assim, sim e não. Por quê? Provavelmente a simplificação, né, pode ser que não retorne resultados nos indicadores financeiros da empresa de uma maneira astronomicamente maior. Não. Por outro lado, criará as bases para que isso ocorra. Pois então, começando de uma maneira mais simples, você permite criar o passo fundamental, líquido e certo, um passo bem feito atrás do outro. E eu vou lhe mostrar o porquê em 4 aspectos. Vamos lá?
as razões, os aspectos, os fundamentos do porquê essas ferramentas mais simples são importantes. Primeiro delas, ferramentas mais simples criam a mentalidade e a cultura certa. Até porque, pense, veja bem, tem sentido? Leva muito tempo antes que uma organização de pessoas, as pessoas mudem, evoluam, não é? Gestão de mudanças. Leva muito tempo antes que uma organização chegue a um ponto onde nenhum problema é problema. Ou, em outras palavras, onde você anda pela organização, pelo chão das operações, pelas áreas administrativas, pelas operações como um todo, pelo sistema da organização, e as pessoas não identificam problemas. Ou seja, como nessa empresa não estava tendo ideias, oportunidades de melhorias não estavam surgindo. Sim, nenhum problema é um problema, sim. Por quê? Porque para-se de evoluir, não é? Na maioria das empresas, os problemas são ocultados, ignorados, negligenciados. Concorda? É difícil lidar com eles. E compartilhá-los pode ser o quê? Constrangedor. Quando não, ameaçador. Concorda? Já viveram num ambiente desse? Então, criar e manter um tipo de uma ferramenta simples é um primeiro passo importante para a criação de uma cultura na qual é normal tornar os problemas visíveis, falados, discutidos por todos, em todos os níveis da organização. Segundo aspecto, essas ferramentas simples mantêm a propriedade do problema a quem lhe pertence. Sabe por quê? As ideias, as ferramentas de controle bem elaboradas sempre devem ter o proprietário, o criador da ideia bem à vista, para reforçar o entendimento de que é essa pessoa, os funcionários, o pessoal do time de operação, do dia a dia que enfrenta o problema, é que são donos do problema e da contramedida, e não a liderança, a gerência, a diretoria ou esse cemitério, a empresa. Dessa forma, essas ferramentas criam uma dinâmica profundamente diferente do que uma simples reclamação para um supervisor. Chefe, vem cá, não está bom isso aqui, precisa mudar, está ruim. Ok? Compreende? Percebe? Esse tipo de conversa normalmente resulta num problema sendo colocado lá na lista, na fila de tarefas da gerência, da supervisão, da diretoria, da área, onde pode ou não ser feito dentro de um certo período, dentro de um certo tempo hábil. Pode ou não. Nesse caso, a liderança então, nesse caso que eu estou propondo, dessa simplificação, a liderança ela deve apoiar sim os funcionários na resolução do problema. Vai participar, claro, mas a responsabilidade não é da liderança, é do criador, é do trabalhador, é do funcionário. E quando eu digo assim, apoiar, é criar, habilitar meios, recursos para isso. Terceiro ponto, eles fornecem uma oportunidade para aprender como resolver os problemas, para as pessoas aprenderem a como resolver problemas. Concorda? Vamos verificar? Essas ferramentas de melhoria simples, elas devem fornecer uma chance para que os gerentes ajudem os funcionários a desenvolver habilidades de resolução de problemas. Claro, como os trabalhadores mantêm a propriedade dos problemas, eles precisam pensar e entender as causas raízes e como criar possíveis contramedidas. Mesmo se o problema for simples, digamos, necessitando de mais luz num espaço de trabalho, eles devem ser treinados no desenvolvimento de soluções alternativas, criativas, deles. E na avaliação da consequência dessas escolhas, não é? Porque assim, isso é um hábito útil quando os problemas que estão se resolvendo se tornam mais complexos, com a evolução do processo e do programa de melhoria contínua. Quarto aspecto, eles aprofundam a compreensão da liderança. Você já deve ter ouvido falar no iceberg da ignorância, sim? Se você já viu alguns dos outros vídeos e comentários que eu tenho feito, em algum momento você vai ter percebido isso. Eu mesmo tenho falado dele há um tempo. Aqui nas conversas que tenho com os colegas de projeto, de parceiros e aqui na Montella. Em específico, o iceberg da ignorância é um termo, é um título de um trabalho
né, de levantamento que mostrou o quê? Que a maior parte absoluta dos problemas são desconhecidos da alta gerência. A maior parte absoluta, mais de 75%. Na média gerência, então, mais da metade deles são desconhecidos. E apenas 2/3 dos problemas são conhecidos pela liderança ou coordenadores, né? A liderança imediata, como supervisores e coordenadores. Então, nós podemos entender que a alta e a média gerência, desculpe meu termo, são ignorantes da realidade da vida diária dos trabalhadores da linha de frente, do chão das operações, onde ocorrem as atividades. Sejam elas em manufatura, serviço, comércio, agricultura, qualquer segmento. Pela minha experiência de projetos e trabalhos com várias empresas desses diferentes segmentos, mesmo em uma pequena empresa, é fácil a equipe de liderança perder contato com a realidade. Por quê? Até mesmo nos estágios iniciais, quando as questões de melhoria são mais simples, para tornar o trabalho mais simples, isso é difícil para os funcionários. E as conversas em torno delas ajudam, dão à liderança uma compreensão mais profunda do que está acontecendo realmente, onde as coisas ocorrem, onde os processos são executados. E isso permite criar laços mais estreitos, maior empatia, de maior envolvimento em toda a organização. A rigor, como desportista, sou suspeito em falar, mas assim, eu posso afirmar que você não começa a treinar para nadar uma travessia de alguns quilômetros já indo para o mar, treinando 5 horas no oceano. Você começa, sabe como? Com umas 5 piscinas na piscina do seu clube. De tempo ao tempo, evolução fundamentada, garantida. Da mesma forma, você não deve ter pressa em configurar sistemas de gerenciamento de programas de melhoria contínua, mais refinados, para rastrear e controlar os processos operacionais. Essa empresa que eu estou te dizendo, ela tem 180 funcionários, aproximadamente 140 nas operações dela, né? E tinham adquirido um software, em função, um software, um sistema lá, para fazer isso. Nós implementamos esses quadros na semana passada. Já estamos com 18 ideias. Funciona. 180 pessoas não é muito. Mesmo que tivesse 1000, nós teríamos quantas áreas, quantos departamentos para fazer isso? Comece simples. Provavelmente, sua organização, ao iniciar, carecerá, não terá habilidades e culturas para apoiar o programa de melhoria contínua. Então, uma ferramenta mais simples para melhoria é uma ótima maneira de se estabelecer uma base sólida para a jornada que está por vir e que você está ansioso para poder começar. Ou melhorar a sua jornada. Concorda? Gostou? Faz sentido para você? Tem críticas, principalmente críticas? Por favor, compartilhe conosco. Aqui embaixo no vídeo tem os nossos canais para que você possa compartilhar essas críticas e sugestões. Lembre-se, conte conosco da Montelo. Nossa maior preocupação é a sua competitividade organizacional, de empresa, de área, da sua operação. Nós trabalhamos para as necessidades de melhorias de desempenho e competitividade de nossos parceiros. Esse é nosso papel, essa é a nossa missão. Muito obrigado pelo seu tempo e até mais.